Que bom ter você aqui mais uma vez para a gente falar um pouco da palavra do Senhor. Hoje o assunto é muito importante, nós vamos falar sobre vencer as tentações. Glória a Deus, vai ser muito útil para você, tenho certeza. E nós vamos destacar 3 coisas, poderia até ser 10, 20, mas são bem importantes, mas devido ao tempo, nós vamos falar 3 coisas hoje. E a primeira delas que eu queria destacar é sobre você reconhecer as suas limitações e as suas fraquezas. Cada um de nós somos diferentes uns dos outros. E a área que talvez é fácil para você é difícil para mim. E a área que é difícil para mim talvez é fácil para você. Nós somos diferentes. Então, quando a gente reconhece a nossa fraqueza, nós nos policiamos mais naquele assunto. O próprio Senhor Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, eu sei que o diabo, ele é o enganador, mas o pior é o auto-engano. É quando nós mesmos não queremos mudar, quando nós mesmos não somos exigentes conosco mesmo, né? Então, nós acabamos não empenhando a força que o Senhor gostaria que nós viéssemos a empenhar para que vencêssemos aquela tentação, para que mudássemos uma área que talvez tanto nos faz cair. Então, essa é a primeira coisa, que você possa reconhecer qual é a sua tendência, se é algo ligado ao seu temperamento, se é algo ligado a uma tendência a ser ansioso, uma tendência a ter medo, enfim, algo que pode potencializar a chance de você pecar. Então, reconheça essa fraqueza e dê mais atenção para ela, procura se policiar a ela. A segunda coisa, bem ligada a essa, é nós então evitarmos relacionamentos e ambientes que são nocivos, que não nos acrescenta nada, pelo contrário, também potencializa, aumenta a chance de você vir a errar e depois ficar triste, depois sofrer consequências, tomar decisões que não são boas, né? Então, a própria palavra do Senhor diz que nós não devemos ir no conselho dos ímpios, não devemos nos deter no caminho dos pecadores, não é assim? Na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque ali realmente vai vir coisas ruins. Então, se você verdadeiramente quer mudar algo, se você quer vencer o pecado, você tem que evitar então os relacionamentos e os ambientes nocivos e, como a gente já disse em outra mensagem, você se policiar muito no que você fica vendo e no que você fica ouvindo, seja filme, seja as coisas que você acompanha na internet, seja as músicas. Talvez você ouve música que faz apologia à lascívia, à violência, ao uso de drogas, e como isso vai edificar a tua vida. Muitas pessoas têm visto e ouvido coisas que não são boas e essas coisas vão influenciando a pessoa. Então essa é a segunda coisa também muito importante. Agora a terceira coisa que eu queria falar, essa é a mais importante de todas, porque é o fato de nós nos consagrarmos a Deus. Glória a Deus, porque quando você não se consagra a Deus, talvez você me pergunta, mas como assim, pastor? Consagrar a Deus é você se inclinar para as coisas espirituais, é você buscar a Deus, buscar a palavra de Deus, buscar orar a Deus, buscar estar no corpo de Cristo, ou seja, estar no meio das pessoas, né, que compartilham da mesma fé, porque quando você anda com quem tem fé, a tua fé aumenta. Quando você anda com quem se santifica, você acaba também se santificando mais, e assim por diante. Eu poderia falar tantas coisas. Então, quando você não se consagra, você acaba demonstrando na falta de busca que você ou não tem fé, ou essa fé está muito pequena. Isso é demonstrado quando você não congrega, quando você não tem um devocional de oração, quando você não lê as Escrituras, não ouve a palavra de Deus. Isso fica notório, que o seu relacionamento com Deus, ele é muito superficial e, portanto, você está acreditando em si mesmo, você está dependendo de si mesmo.
E para que nós venhamos vencer o pecado, para que nós venhamos vencer esse sistema mundano, para que nós venhamos vencer o diabo, nós precisamos da força de Deus. Eu queria que você entendesse que tem dois tipos de pecados. Você vai entender o que eu quero dizer. O pecado da rebeldia, que é quando uma pessoa, mesmo conhecendo a palavra, a pessoa desobedece. Mas tem também o pecado da ignorância, ou seja, o pecado que é cometido pela falta de conhecimento. E às vezes a própria pessoa tem decidido não ter conhecimento porque não o tem buscado. Então eu queria muito que essa terceira coisa, que é a mais importante, que vai influenciar nas outras duas, que você possa tomar essa decisão de buscar a Deus. Vamos ler um texto em Efésios, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, ou seja, contra pessoas, E sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Fica com essa palavra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.